Ok, dando início à gravação. Acredito que agora realmente esteja pegando o áudio. Então vamos lá. Gente, hoje a gente vai conversar sobre os efeitos de uma nova Constituição e a teoria da norma constitucional, certo? Então, eu estou fazendo a gravação desse GED, na verdade, pela terceira vez, porque o áudio do computador não estava funcionando, mas eu acredito que agora vai ficar disponível para vocês no YouTube. Então, isso aqui é tanto para os alunos de Estado de Direitos Fundamentais, da professora Daniela Veloso, do semestre de 2026.1, quanto para eventuais pessoas que estiverem assistindo, né, no canal da Liga de Direito Constitucional. Então, hoje, né, falando sobre essa questão da teoria da norma, né? Para começar, a gente precisa entender como funcionam os efeitos de uma nova Constituição. E para a gente entender isso, a gente precisa primeiro abordar a diferença entre vigência constitucional e a questão do vacatio constitutionis, certo? Ou vacatio legis constitucional, tá? Então, a vigência constitucional seria aquele período, né, aquele espaço-tempo entre o início da obrigatoriedade de entrada em vigor de uma nova Carta Magna, que se estende até a revogação de uma Constituição, uma revogação da Constituição anterior em razão de uma nova Constituição, certo? Posterior. E aí, enquanto a norma estiver vigente, né, ela pode ser aplicada e ela produz efeitos. No caso do vacatio legis constitucional, é aquele período de espera da Constituição, certo? Então, é o lapso temporal, é o intervalo que ocorre entre a promulgação de uma nova Constituição e a sua efetiva entrada em vigor, tá? E aí, aqui a gente tem algumas especificidades, né, que a gente vai discutir mais à frente, da questão da a nossa DCT constitucional, né, esse período de transição, e como algumas normas do período anterior, elas podem ser permitidas a se manter vigentes por um período durante esse processo de transição, tá? Mas a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente precisa entender, né? Que o vacatio legis, então, vai ser esse tempo em que as normas estão publicadas, mas elas ainda não são obrigatórias, porque há de se ter, né, um período de permissão para que a sociedade, o Estado, se preparem, né, para essa mudança de ordem jurídica, certo? Então, o direito constitucional, né, intertemporal, ele vai ser esse ramo da teoria geral do direito que vai estudar e resolver conflitos de tempo que surgem quando uma nova Constituição ela é implantada, tá? Substituindo uma Constituição anterior. Então, entendendo isso, né, a gente precisa entender que os efeitos da nova Constituição vão ter alguns princípios de regência, né? E o primeiro desses princípios é o princípio da recepção, que vai ser a reação entre uma nova Constituição e uma lei infraconstitucional anterior a ela, tá? Então, da ordem constitucional anterior, tá? E aí, esse princípio, ele vai tratar do que acontece com essas normas infraconstitucionais, ou seja, leis comuns, decretos, que existiam antes dessa Constituição. Então, em regra geral, né, as normas infraconstitucionais anteriores, elas podem ser recepcionadas, ou seja, elas podem continuar em vigor mesmo dentro dessa nova ordem constitucional. Só que, né, para isso acontecer, essa norma ela precisa ser compatível com o novo texto constitucional. E ela precisa ser compatível no sentido material da coisa, tá? A gente não está falando aqui de compatibilidade formal, por quê? Né? Porque a gente não tem como exigir que uma norma produzida em 1966, por exemplo, ela seja compatível com aquilo que foi definido como a forma, né, de produção e ratificação de uma lei, certo? A partir de 1988, tá? Ela precisa ser compatível com a formalidade e a materialidade da ordem constitucional antiga, sim. Mas em relação à ordem constitucional nova, ela precisa ser compatível, né? Apenas em relação às circunstâncias materiais, certo? E aí, diante dessa compatibilidade, diante das circunstâncias materiais, ela pode ser recebida, tá? Então, ato normativo compatível, a gente tem a recepção. Ato normativo incompatível, a gente tem a revogação desse ato, tá? Então, ele não é nem recebido. A gente não pode nem dizer que ele é inconstitucional. Por quê? Porque a característica de inconstitucionalidade é uma característica que ela se dá durante o período daquelas normas que foram criadas, né, a posterior dessa nova ordem constitucional, certo? Então, essas normas anteriores, elas não podem nem sequer ser discutida constitucionalidade ou inconstitucionalidade em cima delas. O que se pode discutir é a compatibilidade ou incompatibilidade dessa norma, certo?
Ok. Então, entendido isso, né? Essa análise de recepção, ela não interessa, como eu disse para vocês, não interessa essa compatibilidade formal, interessa apenas essa característica da compatibilidade material, tá? E aí, o status dessa norma recepcionada, né, por essa nova Constituição, ela vai ser determinada pela hierarquia da própria norma receptora, certo? Então, se a Constituição Federal, por exemplo, né, a gente tem aqui o exemplo do Código Tributário Nacional, certo? Que ele foi, ele começou a sua vigência em 1966, certo? E aí ele foi criado como uma lei ordinária, mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como uma lei complementar, certo? Para harmonizar, né, com aquele artigo 146 da Constituição Federal, tá? Então, a gente percebe aí que a forma como ele vai ser integrado depende da norma constitucional nova, tá? Então, quais são os requisitos, né, que a gente entendeu até agora? Estar em vigor no momento do advento da nova Constituição, certo? Não ter sido declarado inconstitucional no ordenamento anterior, ter compatibilidade formal e material perante a Constituição anterior, certo? Ter compatibilidade material perante a Constituição atual, e a recepção é possível, né, nesse caso também, a recepção de apenas parte da lei. Então, se um artigo ou parágrafo for materialmente incompatível, a gente pode receber uma parte da norma e deixar de receber a outra. E uma parte é revogada e uma parte aceita, né, recebida pela nova Constituição, tá? Então, o que nós temos é isso, né? E aí, voltando um pouquinho para aquele tópico que eu falei do princípio da contemporaneidade. Como eu falei para vocês, a gente não pode falar, então, de um controle de constitucionalidade dessa norma anterior à nova norma constitucional. A gente pode falar de um controle de recepção ou de revogação, né? Recebimento ou não de uma norma, mas a gente não pode falar de um controle de constitucionalidade, por quê? Porque há um princípio de contemporaneidade. Então, para que uma norma ela possa sofrer um controle de constitucionalidade, ela precisa ser uma norma posterior, né, a essa nova ordem constitucional, tá? Próximo princípio que a gente tem desses efeitos de uma nova Constituição é o princípio da recepção material de normas constitucionais. Esse princípio ele vai falar aqui da nova Constituição em relação à Constituição antiga, certo? Então, em regra geral, a nova Constituição ela vai revogar a Constituição anterior a ela, tá? O regime jurídico anterior seria então revogado diante da existência de um novo regime jurídico. Mas, né, excepcionalmente, a nova Constituição ela pode assegurar a vigência de uma norma da Constituição anterior, ocorrendo uma recepção material. E aí um exemplo disso seria o artigo 34 da ADCT, né, da nossa Constituição atual, que ela manteve o sistema tributário da Constituição de 1967 em vigor temporário, né, até a entrada em vigor do novo sistema, tá? Então a gente tem essa possibilidade. O terceiro princípio é o princípio da desconstitucionalização, que ocorre quando uma Constituição anterior, certo? Ela se mantém na nova ordem jurídica, mas perde o seu caráter constitucional. Ou seja, a gente tem aqui uma norma que é constitucional, certo? Aí chega essa nova ordem constitucional e, ao invés dela revogar essa daqui, ela vai fazer com que essa ordem aqui venha aqui para um patamar infralegal, certo? No Brasil, a gente não tem, né, exemplos disso, mas isso é possível, certo? Um processo de desconstitucionalização, ou seja, a norma que era constitucional se torna infralegal, tá? E, por último, né, a gente tem a diferença entre o princípio da repristinação, né, o efeito repristinatório, e a repristinação per si. Então, a repristinação, né, enquanto fenômeno de sucessão legislativa, aqui no Brasil, em regra, segundo a jurisprudência do STF, ela não ocorre, certo? Ela é rejeitada. Então, se a gente tem uma norma, né, aqui exemplo, digamos que a gente tem a norma A, B e C, certo? Digamos que a gente tem a norma A e aí a norma B ela vem e ela revoga a norma A, tá? E aí vem a norma C e ela revoga a norma B, certo? Então, em teoria, a norma A voltaria a funcionar porque a norma B ela estaria revogando a norma A. Né? Mas no Brasil, em regra, isso não acontece, a menos que haja uma aberta, né, expressa autorização disso dentro da norma C. Então, se a norma C estiver dizendo, olha, agora, dada a revogação da norma B, a norma A volta à sua vigência. Aí, nesse caso aí, ok, repristinação. Mas, se isso não estiver expressamente autorizado,
Não acontece, tá? Mas acontece sim a possibilidade, né, de um efeito repristinatório, que seria no caso aqui quando ocorre uma decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de uma norma revogada, certo? Então, por exemplo, né, foi revogada a Lei B, aí a gente restaura então os efeitos, né, da norma anterior que havia sido revogada, tá? Então, basicamente, né, a recepção da lei anterior pela nova norma só ocorre em relação aos dispositivos em vigor, né, na época da promulgação da nova Constituição, não admitindo, então, a repristinação, certo? Ok, então, entendida essa diferença, né, a gente tem alguns graus de retroatividade, certo? Aqui no Brasil, né, grau de retroatividade das normas constitucionais. Então, a retroatividade trata de até onde uma nova norma ela pode alcançar atos e situações consolidados no passado, tá? Os tipos de retroatividade, a gente pode ter retroatividade máxima, retroatividade média e retroatividade mínima. No material de vocês tem um pouquinho mais desmiuçado, né, para vocês, mas o que vocês precisam saber para nível de prova, tá, para não confundir muito a cabeça, que aqui no Brasil, né, em regra, o STF ele fixou o entendimento de que as normas constitucionais, salvo disposição expressa em contrário, elas são dotadas, né, de retroatividade mínima, tá? Então significa que elas se aplicam de imediato às prestações futuras, certo? Então, normas constitucionais novas, elas só, para frente, tá? Não voltam, certo? Então, a retroatividade mínima ela só alcança as normas da Constituição Federal de 1988. Ela não se aplica às constituições dos Estados-membros, porque essas são sujeitas, né, à vedação do artigo 5º, que proíbe atingir esse direito que já é adquirido, um ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Então, é um princípio da irretroatividade, tá? E aí a Constituição federal, né, em situações específicas, ela pode adotar outros graus de retroatividade, sendo média ou máxima, certo? Então, essa retroatividade mínima, né? Então, aqui são aquelas futuras, vencíveis a partir da sua entrada em vigor, tá? Fatos de fato celebrados, futuros de fato celebrados no passado, certo? Então, se uma nova norma ela altera o índice de reajuste, apenas as parcelas futuras de um contrato antigo podem ser alteradas. As parcelas anteriores à vigência dessa norma não são alteradas, tá? Ok. Entendido isso, a gente passa agora para a questão da eficácia, certo? Das normas. Então, deixa eu passar aqui. Opa, passei errado. Vou voltar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Voltou? Pronto, voltou. Ok. Então, para a gente entender a questão. Opa. Não, agora voltou, certo. A diferença entre o enunciado normativo e a norma, certo? Então, o enunciado normativo vai ser o texto, tá? Então, o que a gente entende é que a gente pode ter um texto que fala sobre a não violência contra a mulher, certo? E aí, dentro dele, a gente vai ter várias normas que são significados, certo? E aí, esses significados, que são sentidos extraídos do texto, a gente pode estar falando ali de uma violência patrimonial, de uma violência física, de uma violência psicológica, de ordem moral, né? Uma série de tipos de violência que podem ser extraídos, ou seja, diversos significados desse texto. Né? Esse texto ele vai ter vários significados possíveis extraídos dele. E aí, esses significados eles podem tanto ser significados puramente de sentidos de proibição, como também aqueles sentidos de penalização, tá? Ok, entendido isso, a gente tem aqui que os critérios, né, a gente vai ter dentro da norma, né, a possibilidade de distinguir dois tipos de normativos, né? E a gente vai ter aqui tanto os princípios quanto as normas estricto sensu, tá? Para a gente entender aqui a diferença entre regras e princípios, certo? E aí, qual é a diferença entre eles? As diferenças, elas vão estar tanto na base do conteúdo, quanto da origem e da validade, quanto do compromisso histórico, quanto da função no ordenamento jurídico, a estrutura linguística, o esforço interpretativo e a indeterminação
dos efeitos, certo? Então, vamos falar primeiro dos princípios. Os princípios, eles são aqueles que são mais próximos da ideia de valor e direito, certo? Então, eles vão trazer essa ideia de exigência da justiça, equidade, moralidade, certo? Alguns sendo identificados como direitos humanos, né? Eles são bastante fortes, tá? Eles têm uma validade que decorre do próprio conteúdo deles, certo? E aí é inútil, então, perquerir, né, o momento e a forma como se tornaram norma jurídica, porque o que a gente está discutindo aqui é que eles têm uma validade intrínseca, né, uma validade moral, tá? E aí são realmente compromissos históricos, né? Então, muitos deles, em maior ou menor medida, vão ter essas características de universalidade, de caráteres mais absolutos, né? Mais objetivos e permanentes, tá? Duradouros, né? Perenes. Enquanto a sua função no ordenamento jurídico, eles têm uma função muito explicativa, muito justificadora, né? Vão ter uma relação de justificativa, inclusive, das próprias regras que vêm, as regras que vêm a posteriori, certo? Então, eles sintetizam grande quantidade de informações de um setor em todo o ordenamento, conferindo uma unidade, né, na ordenação. Então, axiomas, né, podem ser, inclusive, junções desses princípios. Eles têm uma estrutura linguística mais abstrata, então eles vão descrever condições necessárias relacionadas a um número, né, N de situações. Então a gente não está falando aqui de a proibição, né, de homicídio com a penalidade tal. Não, a gente está falando aqui, por exemplo, do direito à vida. E aí o direito à vida ele vai abranger uma série, né, de várias possibilidades, né, e várias possíveis regrinhas que podem caber dentro desse direito à vida, certo? E a questão da indeterminação dos efeitos, né, a gente tem a questão de que eles funcionam de forma diversa. Então, eles podem ser agrupados tanto em uma categoria de efeitos indeterminados, né, então, em questão de conteúdo, a promoção de fins, ideias, valores políticos, né, e princípios de fim determinado, que são aqueles com efeitos associados a metas valorativas. Então, a busca pelo pleno emprego, por exemplo, certo? Mas ambos são princípios, né? São características dos princípios. A gente tem também a questão do esforço interpretativo, né? Então, no caso aqui dos princípios, a atividade argumentativa ela é muito mais intensa, porque a gente precisa dar um sentido, inferir a solução para o caso, né? A interpretação, a hermenêutica aqui demandada para a aplicação dos princípios ela é muito maior do que aquela para as regras mais diretas, né? Que vão ter uma penalidade bem específica. Certo? E em relação à relação de efeito e conduta, não tem um raciocínio lógico jurídico padrão, né? Mas vai definir aqui uma série de condutas possíveis a partir de diferentes posições político-ideológicas valorativas que vão definir a construção daquele princípio, certo? Então tem uma variedade de caminhos, né, que ligam ao efeito dessas diferentes condutas. Então a gente não tem aqui como dizer que, direito à vida. Mas o direito à vida, a gente não está falando ali que tem uma penalidade específica para esse direito à vida, porque, enquanto princípio, a gente pode ter regras com base nele que vão ter penalidades específicas. Mas o direito à vida per si, ele é mais uma característica, uma definição política ideológica valorativa, né, da valoração da vida, do que vai trazer um raciocínio lógico jurídico de ação ou reação, certo? Ok. As regras, né, por sua vez, elas têm essa característica mais tudo ou nada, certo? Então, o seu conteúdo, né, ela vai ser mais diversificado, não necessariamente vai ser moral, né? Então, a gente vai ter regras, por exemplo, de tributos, né? Não está falando necessariamente de uma questão moral, a gente está falando ali da tributação em cima, por exemplo, se eu comprei essa presilha de cabelo aqui, eu tenho que pagar, né? Ou alguém me doou essa cadernetinha aqui e eu tenho que pagar um tributo em cima disso, certo? Não é uma questão moral, né? É uma questão mais prática. Então, tem uma série de coisas que as regras elas podem diversificadamente, né, abranger. Quanto à questão da origem e validade, né, as regras elas derivam de outras regras e de outros princípios. Então, por exemplo, né, a questão do princípio da vida que eu estava falando, do direito à vida, né, a partir disso, né, a gente tem a proibição, por exemplo, do aborto em situações X, né, a gente tem a proibição eu esqueci o nome da nova qualificadora, enfim, de matar, né, crianças para ferir a mãe, né? A gente tem o feminicídio, enfim, proibição, o homicídio, uma série de regras específicas que nascem, né, desse princípio, tá?
Quanto à questão do compromisso histórico, né, as regras elas estão mais ligadas à contingência e à relatividade dos seus conteúdos, dependendo de tempo e lugar. Então, em um país X, né, a gente pode ter que tal conduta não é considerada uma ferida, né, ao direito à vida. Em outro país, né, essa percepção já vai ser diferente. Então, depende muito, né, é variável, tá? Porque é mais específico, certo? Ok, em relação à estrutura linguística, então, as regras elas vão ser mais identificáveis em suas hipóteses, elas vão estar falando mais claramente o que vai ser um descumprir com aquela norma e o que vai ser um cumprir com aquela norma, tá? Por exemplo, numa norma tributária, né, vai ter dizendo a alíquota tal, então é bem claro, né, o quanto se deve cumprir para que não hajam consequências fiscais administrativas, né? Em relação ao esforço interpretativo, né? As regras elas são muito mais burocráticas, elas são muito mais tecnicistas, então a aplicabilidade delas depende menos de uma hermenêutica. Não que não haja, certo? Mas vai ser uma hermenêutica que talvez balanceie e demande, se houver a necessidade de um uso de hermenêutica, será mais balanceado e necessário por meio de princípios do que pela norma em si, certo? E aí as regras, né, elas têm essa característica de enunciados que estabelecem efeitos que vão ser produzidos caso seja cumprido ou caso seja descumprido, tá? Então ela é bem clara em relação a isso, né? Eles são bem determinados, bem específicos. A gente tem as penas bem colocadas ou quanto vai ser a multa, né, caso descumprido uma norma. Tá? Então, as regras elas determinam, né, uma conduta que deve ser cumprida ou não deve ser feita, né? Então, ela é bem clara e fala das consequências de uma forma bem definida, tá? Então, no sentido pós-positivista, né, ali do neoconstitucionalismo, que a gente estudou nesse constitucionalismo mais contemporâneo, a gente tem a aplicação desses dois tipos de normativos, né, na nossa Constituição, que elas interagem e aí a gente tem uma necessidade de ponderação, né? Então, a aplicação dos princípios e das normas de uma forma a avaliar, né, por meio da hermenêutica jurídica, né, uma ponderação não exclusiva só das regras ou só dos princípios, né, mas uma aplicação sistemática, né? Entender que a forma típica é importante, a forma típica de aplicação dos princípios é importante, mas que aqueles princípios subentendidos ali, dos limites jurídicos, enfim, a busca pela otimização das regras e dos princípios sempre no sentido de maximizar a aplicação deles, né? Então, é bem naquele sentido do que o Robert Alexei ele vai trazer, de que os princípios eles determinam algo a ser realizado na maior medida do possível, né? Então, admitir a aplicação mais ou menos ampla de acordo com as possibilidades físicas e jurídicas, né? Então, denominar os princípios como esses comandos de otimização. Então, as regras são esses comandos de definição, elas definem as condutas, e os princípios, os comandos de otimização, e há de ser feita uma ponderação no momento de aplicação, né, para a maior medida do possível, né, a maior realização na medida do possível, tá? Ok, então temos isso. Agora, só para não passar errado de novo. Tá, sobre a teoria, passei certo, né? Tá. Sobre a teoria da norma constitucional, certo? A gente tem aqui a diferença entre eficácia jurídica e efetividade ou eficácia social, certo? Então, a eficácia jurídica é aquela que diz respeito a possibilidade de exigir judicialmente, né, de uma norma, com fundamento em um problema de natureza dogmática ou hermenêutica no plano jurídico, certo? E a efetividade ou eficácia social é uma questão de saber se o efeito pretendido pelo enunciado normativo ele se verifica no mundo dos fatos, certo? Então, é um conjunto de circunstâncias variadas para impedir ou permitir, né, a realização prática de efeitos pretendidos por uma norma, certo? Então, quando a gente está falando aqui de eficácia social, a gente pode falar, por exemplo, aqui da quantidade, né, de dinheiro público arrecadado, né, há uma possibilidade de gasto público para, por exemplo, garantir a vacinação, né, enquanto direito da saúde. Isso aí é uma questão mais de eficácia social, né? Há possibilidade ou não há possibilidade? A gente tem uma materialidade para que aquilo ocorra ou não há, certo? É uma questão de efetividade, né? E quando a gente fala de eficácia jurídica, a gente vai estar aqui discutindo essas pequenas classificações, né, que a gente vai ver abaixo, tá bom? Então, vamos lá. Sobre a questão
das modalidades de eficácia jurídica, certo? Essa aqui eu vou tentar passar com vocês de uma forma mais rápida, tá? Porque eu não acho que cai tanto na prova, mas é importante vocês saberem, só para vocês entenderem brevemente, certo? Então, a gente tem as modalidades de eficácia jurídica direta e aquelas modalidades de eficácia jurídica indireta, tá? As modalidades de eficácia jurídica direta, né, a gente vai ter a assimétrica opositiva, que é aquela que formula um direito subjetivo, né, pela qual uma parte, né, que ela foi afetada, ela foi atingida, se não teve um comando normativo realizado, permite que essa parte vá, né, judicialmente exigir que esses efeitos se produzam, tá? Então, é buscar o Estado de Direito, né, buscar a jurisdição para impor coativamente as determinações judiciais, certo? No sentido da nulidade, a gente tem aquela modalidade criada pelo direito positivo, que ela vai estar atuando no plano da validade, certo? Então, por exemplo, né, se eu tiver um caso de um devedor, né? Não, perdão. Aqui a gente vai estar falando aqui de um ato de menor representação, por exemplo, né, de um ato de sem representação e um ato administrativo praticado por um agente incompetente. Então, aqui a gente está falando de uma prática que ela precisa ser comissiva, né, em um ato infrator, tá? Então, a gente tem a possibilidade, no caso desse ato, né, de ter uma nulidade. Então, né, esse caso que eu falei para vocês, se tiver um ato feito por um agente incompetente, né, esse ato ele pode ser considerado nulo, tá? Nulo de pleno direito. E aí a gente tem essa retroatividade, tá? A questão da ineficácia vai estar atuando no plano da produção de efeitos, certo? Então, a gente está falando aqui do impacto, né, que se pretendia produzir, tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma fraude à execução, né, a gente tem ali uma pessoa que está devendo e uma pessoa que está executando, e aí essa pessoa que está executando vai buscar, né, o devedor ao pagamento e o devedor, de repente, não tem mais nenhum patrimônio. Por quê? Porque ele fez uma fraude, né? Ele vendeu aquilo, enfim. É possível, né, que por meio do judiciário, essa parte ela vá buscar, né, para que, por exemplo, essa venda, né, ela seja ineficaz, né? E aí, sendo ineficaz, né, a gente tem a possibilidade, né, da pessoa que está executando, né, receber esse patrimônio, certo? Então, a ineficácia, por exemplo, dessa venda que fosse fraude à execução, tá? No modelo da eficácia jurídica, a gente tem a possibilidade da anulabilidade, certo? Que aqui a gente está falando de uma espécie de invalidade, certo? Então, é para impedir que um ato que foi praticado contra um enunciado normativo produza efeitos, certo? Então, aqui a gente está falando do plano da validade, tá? E aí aqui seria a questão de desfazer as consequências, ou seja, reestabelecer os efeitos pretendidos por um dispositivo, certo? Então, a gente tendo, por exemplo, aqui uma questão de restrições, né? A gente tem a possibilidade aqui de suscitar, né, a decadência ou a limitação dos legitimados, né? Num caso de a gente ter um prejudicado, né? Há como se buscar e solicitar o judiciário a anulação de um ato para que se desfaçam essas consequências negativas, tá? Quanto à questão da modalidade de eficácia negativa, né, é uma construção doutrinária relacionada aos princípios constitucionais no sentido de um esforço para expandir a capacidade normativa dos princípios, certo? Então, é a autoridade de que sejam decretadas, né, inválidas toda e qualquer norma que contravenha os efeitos pretendidos pelo enunciado, certo? Então, uma lei, por exemplo, que proíbe um grupo de pessoas de ser alfabetizado ou de comprar imóveis, né? Ela seria inválida em eficácia negativa por conta de contradizer diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? E por afrontar, né, todos os princípios, os aspectos básicos desse princípio, certo? No sentido da eficácia da modalidade de eficácia jurídica vedativa de retrocesso, a gente tem aqui um caso específico de ações comissivas, né? Então, a gente não pode ter normas que venham a posteriori que desfaçam direitos fundamentais antes concretizados, né? Então, não pode, por exemplo, chegar uma norma posterior e dizer que o direito à saúde aqui no Brasil, ele não mais
vai funcionar da forma como funciona, né? Um direito universal à saúde. Não pode acontecer isso, porque seria um retrocesso, né? Então, isso não pode ocorrer de forma comissiva, ou seja, por meio de ação. Não pode acontecer uma nova lei que faça isso. Agora, se, por exemplo, a gente tem um desfalque, né, de arrecadação de tributos para fazer cumprir, aí é uma questão omissiva. E aí já é um pouco mais complicado a gente dizer que é proibida essa verdativa de retrocesso, porque é uma razão fático-jurídica de eficiência, né, de funcionar ou não aquilo, tá? Em decorrência, né, de fatores sociais, de eficácia social, tá? Então, ok. Então, entendido isso, a gente tem essas diferenças entre as diretas, né? E aí agora, as indiretas, a gente tem a penalidade, que é aquela eficácia jurídica relacionada a um agente viola um comando, né? E a gente tem uma consequência para essa violação. Então, matou, pode ser preso, né? No caso da modalidade de eficácia jurídica indireta, né, a gente também tem a interpretativa, né, que são aqueles princípios, é o entendimento de que os princípios constitucionais eles devem orientar a interpretação de todas as regras, certo? Então, uma interpretação da Constituição como um todo, tanto das regras diretamente e dos princípios, tá? Ok. Então, dito isso, agora a gente vai para a parte mais relevante, eu acho, que é a parte de classificação da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, certo? Então, a gente tem 6 classificações, certo, diferentes. São 3, né, do José Afonso da Silva, que são as mais relevantes e mais importantes para vocês, e 3 que são trazidas pelo Bullos na doutrina dele, tá? As do Bullos eu não vou abordar com vocês, porque eu acho que elas vão expandir demais aqui no GED, talvez complique mais a cabeça de vocês para a prova de AV3. Então, eu vou explicar a do José Afonso da Silva, e se alguém tiver mais interesse em entender um pouco mais sobre constitucionalismo, quiser saber outras classificações, o Bullos tem outras 3, né, que eu vou citar aqui a nomenclatura, mas que a gente não vai abordar. Então, quais são as do José Afonso da Silva que são mais relevantes para a gente? A de eficácia plena, a de eficácia contida e a de eficácia limitada, certo? Enquanto que o Bullos ele vai trazer as normas constitucionais de eficácia absoluta, de aplicabilidade imediata, mais as normas de eficácia esvaída, de aplicabilidade esgotada, e as normas constitucionais de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, certo? Então, são mais 3 em cima daquelas 3, né, que a gente tem originais do José Afonso, tá? Essas 3 originais do José Afonso, a primeira delas sendo as normas constitucionais de eficácia plena à aplicabilidade imediata, certo? Que são aquelas que têm aplicabilidade direta, né, integral, tá? Então, elas produzem todos os seus efeitos desde a sua entrada em vigor na Constituição, independentemente de ter uma lei regulamentadora, tá? Então, alguns exemplos dessas, né, são o artigo 2º, o artigo 14, parágrafo 2º, o artigo 17, parágrafo 4º, certo? A gente tem algumas, eu coloquei alguns outros exemplos para vocês estudarem no material, tá? Em segundo, a gente tem as normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, que elas têm uma aplicabilidade. Pronto, deu um pequeno bugzinho, eu tive que pausar e começar a gravação de novo, mas enfim. Sobre a questão das normas de eficácia contida de aplicabilidade imediata, certo? Essas normas, elas têm aplicabilidade direta e imediata, mas os seus efeitos podem ser restringidos, limitados ou condicionados por uma lei infraconstitucional, certo? A posteriori, né? Ou por outros conceitos estabelecidos pelo próprio legislador constituinte, tá? Então, ela vai ter aqui a característica de restringir o alcance, tá? E aí, em contrário, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, no caso o artigo 5º, né? Vários dos incisos deles, eu coloquei no material de vocês, o 170, o 139, certo? E aí a gente tem, por último, né, aquelas de eficácia limitada, né? E que elas dependem de regulamentação posterior, né? Para ter todos os seus efeitos. Então, aqui a gente já tem uma característica diferente, que não é de restringir, mas de expandir, na verdade, a aplicação, né? Porque elas têm uma aplicabilidade indireta ou mediata, né? Demanda a mediação de uma nova norma, tá? Então, são aquelas normas que elas têm expressões como nos termos da lei, ou fixada em lei, ou na forma da lei, tá?
tem alguns exemplos para vocês, né? O artigo 37, o artigo 88, o 107, certo? Eu botei no material de vocês. E aí a gente tem duas subcategorias dentro dessa norma, que são aquelas normas limitadas por princípio institutivo e aquelas normas limitadas por princípio programático, tá? Aquelas de princípio institutivo são aquelas que dependem de uma lei para organizar uma estrutura de órgãos ou entes, certo? Então, a gente precisa de uma norma para ter a construção de um corpo de instituto, de instituição, pessoas, organismos, entidades constitucionais, etc. E aquelas de princípio programático são aquelas que demandam, né, a construção de um programa a ser desenvolvido pelo Estado, certo? Então, elas estabelecem as diretrizes e objetivos que um Estado precisa perseguir e, para tanto, ele precisa construir um programa, né, de aplicação para aquilo, tá? Então, essas são as tipificações, certo? E aí, como eu falei para vocês, tem aquelas do Bulos, mas que eu acho que é mais interessante que vocês façam essa revisão. Acabei de notar que eu voltei os slides. Mas é importante que vocês façam vocês podem fazer essa revisão se vocês quiserem, certo? Mas não é tão importante para a prova, até porque a professora não usa a doutrina do Bulos, né, como base mandada, né? E, por fim, a gente vai ter a questão da imperatividade eficacial das normas constitucionais, certo? Que aqui a gente tem aquelas que são mandatórias, ou preceptivas, ou proibitivas, certo? Que o seu cumprimento aqui, ele é obrigatório, né? Irrecusável, tá? Então, elas vão estar falando elas podem tanto estar falando de uma norma, de uma coisa que você deve fazer, né? Quanto de uma proibição, uma vedação de um comportamento negativo, tá? Aquelas que são facultativas ou permissivas, que elas vão consagrar permissões, né? Não tem nenhuma obrigação de fazer ou não fazer, não é o sim ou não das primeiras, né? Mas ela permite, né? Se você quiser fazer, você pode, certo? Tem aquelas diretivas que são prospectivas ou programáticas, que elas vão orientar a atividade legislativa futura, então elas vão explicar, né, como vai ser a forma de construção dos objetivos da ordem econômica, a base da garantia dos direitos culturais, a base da promoção do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, elas são aquelas que direcionam como deve ser feita, o sentido, né, daquelas normas. E, por fim, a gente tem aquelas dispositivas ou remissivas, que elas funcionam como normas complementares de outros preceitos constitucionais, certo? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do artigo 155, né, que ele vai remeter ao intérprete do mesmo artigo, facultando os estados e o Distrito Federal a deliberar sobre questões de isenção, incentivos e benefícios fiscais na forma estabelecida em lei complementar, certo? Então, ela faculta, né? Ela permite, ela é dispositiva, ela acrescenta a uma norma que já falava sobre aquilo, já falava sobre as competências, certo? Então, basicamente, né, o que nós temos é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou falar comigo no WhatsApp e eu espero que tenha ajudado, né, nos estudos de vocês. É isso e até a próxima. Último detalhe, para os alunos de Estado de Direitos Fundamentais da professora Daniela Veloso, a nossa palavra-chave vai ser eficácia contida, certo? É isso.